Olá pessoal, com mais um vídeo para o canal, voltando aqui com alguns vídeos agora na temática de português, que é um dos meus fracos durante as provas de concurso. O primeiro tema aqui eu escolhi foi o uso da crase, já que cai bastante em provas, e aí a gente não pode mais perder esse tipo de questão, e muitas vezes isso pode causar nossa eliminação. Então, para isso, eu fiz essa tabelinha aqui, vamos dizer, do resumo dos usos da crase, quando é proibida, quando é obrigatória e quando é opcional. Então, quando é caso de proibição, a gente verifica que a crase ela é proibida antes de palavra masculina. Então, por exemplo, ela é liberada para. Então, ela pode ser utilizada antes de palavras femininas. Outra proibição é o uso da crase antes do verbo do infinitivo. Lembra lá da conjugação do infinitivo? Que é andar, ir, comer, sempre com R no final. Outro caso também é antes de números cardinais, mas que é diabo de números cardinais? É um número 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim, em número. Antes também de pronomes, em onde esses pronomes podem ser do tipo indefinido, que é aqueles que, já diz o nome, ele é indefinido, como por exemplo, uns, alguns. Além disso, os pronomes pessoais, que lembra lá da conjugação, eu, tu, ele, vós, nós. Pronome reto, demonstrativo e por último, os de tratamento. Também não pode ser utilizada antes de artigo indefinido, que acho que eu confundi com um dos pronomes aqui. Mas a gente verifica que a crase ela gosta de especificidade, ou seja, gosta de algo certo, não de algo indefinido. Então, quando não tiver indefinido lá a frase, pode já ter uma noção de que pode ser proibida o uso de crase naquela situação. Outra situação em que ela é proibida também é entre palavras repetidas e também depois de palavras como desde, após, daqui, perante, para, até, em. Outro caso também é quando não há essa concordância. Que concordância? Essa de quando a letra A, o artigo, ela está no singular, mas a palavra no plural. Então, esses aqui são os casos proibidos, mas ainda tem outros casos que eu só vou adaptando aqui no meu resumo. Casos em que é obrigatório o uso da crase é quando exigir a preposição a. Então, para isso, a gente tem que ter noção daquela concordância verbal. Então, dependendo do verbo, ele pode sim exigir essa preposição junto com o artigo, já que a crase ela é a união disso. Então, para isso, a gente tem que entender um pouco da conjugação dos verbos. Isso vai orientar bastante a gente. Outro caso obrigatório é a indicação de hora certa. Então, lembra lá que a crase não gosta de coisa indefinida? Então, ele gosta de coisa certa, de especificidade. Então, olha só o exemplo aqui do que a crase gosta. Ela gosta de indicação de hora certa. Só que olha só, que é uma questão que eu sempre erro durante a realização de alguns concursos, que, por exemplo, aqui, ele é obrigatório em hora certa. Só que ele não pode estar próximo não, ao lado dessas palavras aqui. Desde, após, daqui. E, por exemplo, tem exemplo de desde as 8 horas. Nesse caso, ele é obrigatório ou não o uso de crase. Só porque tem o desde, ele é proibido, então não precisa da crase. Mas se tivesse às 8 horas, como é uma indicação de hora certa, então a crase ela é obrigatória. Outro exemplo aqui é a moda de. Eu comparo muito esse exemplo de a moda de com essas locuções femininas adverbiais. Então, esses exemplos aqui têm que estar conjugada, subentendido, no sentido feminino. Depois de algumas questões a gente vai ver aqui. Então, um exemplo de locuções adverbiais aqui, por exemplo, é à noite, às pressas, à proporção, à medida, à mercê. E também tem essa questão dos lugares especificados, como eu falei, né? E quando tiver dúvida, a gente pode aplicar aquela regra, né? Da volta de e o volta da. Por exemplo, se vou à Espanha. Então, se você tem dúvida sobre isso, você coloca volto da ou de Espanha. Então, dependendo da situação, é o que vem crase ou não. E quando dizem que volta da é com crase e volta de é crase para quê? Então, não precisa de crase. E as situações opcionais é apenas a gente memorizar isso aqui, até sua Maria. Por quê? Porque ele é opcional depois da preposição até. Então, se ele é opcional, ele pode tanto ou não.
presente na frase, presente em pronome possessivo feminino, também em pronomes próprios femininos. Então, viu que a crase ela é adepta ao substantivo, aos nomes femininos. Então, essa daqui já seria uma ideia de como memorizar o uso da crase. Então, a primeira questão aqui que eu trouxe, ela diz assim: assinale a alternativa em que o sinal é usado incorretamente. Então, ele quer incorreto. Letra A. A palestra sobre a mudança de hábitos ocorreria ontem às 8 horas da manhã. Às 8. Às 8 horas é o quê? É uma hora certa, então isso daqui estaria correta. Letra B. O palestrante decidiu cancelar a palestra, pois ficou nos esperando desde as 7 horas. Lembra lá que quando é hora exata ele é obrigatório a crase, só que se ele não estiver presente ou próximo de algumas palavras, que quais seriam que eu vou botar lá? Seria desde, após, daqui, perante, para, até e entre. Então, como ele está presente aqui, próximo de desde às 7, então a crase ela é proibida. Então, a letra B estaria correta. Letra C. Soube que o palestrante saiu do anfiteatro e foi a pé para o hotel. Então, aqui a gente tem um verbo foi, em seguida do a pé. Pé aqui, de acordo com a correção que eu vi, seria uma palavra no masculino. Então, por conta disso aqui, a alternativa estaria incorreta, porque a gente fala o pé. Então, quando tem o substantivo o, ele já designa que o substantivo ele seria masculino. E lembra que a crase ela não é obrigatória, ou seja, ela é proibida antes de palavra masculina. Letra D. Ele repensou e tivemos uma nova oportunidade. Saímos às pressas. Às pressas seria uma locução adverbial feminina. Deixa eu ver se ela encontra aqui. Bem aqui, olha só. Às pressas. Seria um exemplo onde o uso da crase seria obrigatório. Então, a letra D estaria correta. Letra E. Explicamos que às vezes, é a mesma situação de às pressas. Então, é por isso que é bom a gente memorizar essas locuções adverbiais femininas, que são bastantes e como cai em questão de prova. Por exemplo, nessa daqui já caiu 2 vezes esse mesmo tipo de locução adverbial feminina. Então, com isso, a alternativa incorreta seria a letra C. A segunda questão, ela diz assim: assinale a alternativa em que há uso incorreto, mais uma vez, do sinal da crase. Letra A. A chatice se deve à instabilidade das pessoas em relação ao seu ego. A chatice se deve o quê? A alguma coisa. Então, olha só, ela precisa de uma preposição. Se deve ao quê? É por isso que a gente tem que ter noção dos verbos. Então, se deve ao quê? A instabilidade. Então, com isso, ela precisa da preposição. Então, com isso, a alternativa está correta. Letra B. Não é à toa que o chato amealhou o dinheiro que tem. Ninguém o convida para sair. À toa não seria uma locução adverbial feminina? Olha só, mais um exemplo para a gente estudar. Então, essa alternativa aqui estaria correta. Letra C. Em referência a salário não seria uma palavra masculina? Que a gente fala o quê? O salário ou a salário? Seria o salário. Acredito que os chatos devem ter descontos triplicados. Então, essa aqui já seria a alternativa incorreta. Letra D. Em clima de comoção de fim de ano, chegou-se a tecer elogios aos funcionários, inclusive aquele chato que todos criticavam. Ele se refere a um artigo demonstrativo, onde isso daqui eu ainda estou tentando entender o uso desse aquele no sinal da crase. Que aí eu vou pedir até a ajuda de vocês no comentário, aí para tentar me esclarecer sobre isso. Letra E. Agora podemos ir às reuniões mais tranquilamente. Então, ir a algum lugar. E aonde? Às reuniões. Reuniões seria até uma palavra feminina. Então, com isso, a alternativa estaria correta. A outra questão de crase diz assim: observe a crase na sentença. Veja o que fazer para sobreviver à influência dos colegas desagradáveis. Assinale a alternativa que justifique corretamente seu uso. Então, bora lá. Sobreviver à influência. Sobreviver ao quê? A alguma coisa. Então, olha só, ele exige a preposição a. Então, preposição a mais o quê? Ao artigo. O artigo se refere ao quê? A
influência. E a influência poderia até ser um substantivo feminino. Então, bora lá. Letra A. Indiferente do verbo transitivo, direto ou indireto, só haverá crase diante de um termo indeterminado, especificado como substantivo masculino? Não. Como eu falei, ele tem aversão a coisas masculinas. Ele só gosta do feminino. Letra B. A preposição exigida pela expressão anterior, que expressão? Sobreviver. Se une a do artigo exigido pelo substantivo feminino, que seria esse substantivo aqui, como eu falei ainda agora. Então, com isso, a alternativa correta e a explicação para o uso de crase seria essa, que sobreviver exige a preposição. Então, com isso, a letra C e a D e a E, elas têm a mesma ideia, só que elas não justificam corretamente o uso da crase nessa situação. E mais uma questão aqui, ele diz o quê? Analise os enunciados abaixo e assinale a alternativa que preencha corretamente e, respectivamente, as lacunas. O casal foi colocado frente a frente, olha só, repetição. Lembra lá o que quer dizer isso? Em que é obrigatória ou que é proibida o uso de crase aqui? Seria proibida. Então, seria só apenas um A normal. Aquela família estava o quê? À espera de um milagre. Estava o quê? Então, estava precisa da preposição a. E espera seria uma palavra feminina. Então, com isso, teria que ter a crase aqui. Terceiro item. Todos querem ir a algum lugar. Ir aonde? A cidade de Itu. E olha só, é bem específico, porque qual é a cidade que eles querem ir? Itu. Então, com isso, quando a gente vê especificidade certinho, nem que seja de local e hora, tem que ter crase. Então, diante disso, a alternativa correta seria a letra C, onde frente a frente não tem que ter crase. No segundo item, estava ao quê? À espera de um milagre, então precisa aqui da preposição junto com o artigo. E no terceiro item é ir a algum lugar, só que esse lugar está especificado, que é a cidade de Itu. Então, com isso, o A leva a crase. E para finalizar, a gente tem essa questão aqui. A crase é a fusão ou contração de duas vogais semelhantes e é representada com acento grave. Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso da crase. Letra A. Pedir à jovem que tivesse cuidado com o namorado. Pedir alguma coisa, né? Pedir a alguém. Então, ele está exigindo a preposição. Então, com isso, a letra A estaria correta. Letra B. A fome vai chegando à medida. A medida é uma locução adverbial feminino. Então, aqui ela tem que ter sim a crase, à medida que o tempo passa. Letra C. O engenheiro agrônomo da fazenda trabalha bem a terra. Bem a terra tá bem estranho isso daqui. Então, bora ver a letra D aqui, só para esclarecer. Precisava estar em outro compromisso às 18 horas. Olha só, hora específica. Então, isso daqui está certo. Então, o que que sobra aqui? A letra C. Por quê? Porque ele, olha só, mais uma vez, engenheiro agrônomo da fazenda trabalha bem a terra. Ele trabalha bem, só isso, e não traz nenhuma especificidade. Mas se você souber de uma outra justificativa e que isso aqui esteja incorreta, você pode comentar aí abaixo do vídeo. Porque aqui achei a ideia aqui bem geral, e como a crase gosta de especificidade, então não achei que fosse correto utilizar a crase nesse sentido. Então, pessoal, caso vocês queiram mais vídeos sobre crase, basta comentar aí no vídeo, tá certo?